Bolsonaro não está tendo vida fácil mesmo no centro-oeste brasileiro. Ou seja, aquele estereótipo que a gente tem que o centro-oeste é mito. Não é bem assim que as coisas funcionam. Então, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês é que não necessariamente o centro-oeste brasileiro é mito. Essa é a primeira coisinha. A segunda coisinha é que esse estado, que é o estado de Goiás, que é o estado mais populoso do centro-oeste brasileiro, ele mais uma vez vai mostrar que não é necessariamente verdade aquela ideia que muita gente que gosta de política adora ficar repetindo, que é coalizões vão fazer voto. Eu sempre falo que isso daqui é muito mais invertido, uma maior potencial eleitoral que atrai as coalizões. A causa e a consequência aqui está equivocada. Ou seja, não é necessário que você tenha uma grande quantidade de coalizões para conseguir fazer um candidato ser forte. Você vai ver que em alguns casos, como por exemplo esse daqui, você vai ver que o Lula está com aproximadamente 37% dos votos válidos no primeiro turno e ele não tem candidato no estado. O principal candidato, o primeiro lugar é o Caiado, o segundo colocado é um cara X lá, mas também não é um cara do PT e nem da esquerda. O terceiro colocado também não. O quarto colocado, que é o cara do Bolsonaro, tem 7% e mesmo assim até agora não apareceu nenhum cara de esquerda e o cara tem quase 40% dos votos válidos no primeiro turno. Imagina como que seria no segundo turno. Beleza? Então, o que eu tenho repetido aqui com vocês toda hora, sempre que um candidato vai tentar enfrentar o PT numa eleição majoritária, pelo menos desde 2006, ou seja, pelo menos desde o segundo mandato do governo Lula, você tem que seguir basicamente duas regras. Uma delas, você não pode tomar 7-1 no Nordeste. Ou seja, no Nordeste, que é o principal curral eleitoral do petismo, você não pode tomar um 7-1. Legal? 7-0, acho que eu falei errado. 7-1, tá? Outra coisa, você tem que tirar muita vantagem de voto em outras regiões do Brasil, principalmente o Sul e Sudeste. Algo que o Aécio Neves quase conseguiu, mas não conseguiu, e o Bolsonaro conseguiu magistralmente em 2018, beleza? Então vamos voltar aqui ao estado de Goiás. 49% aproximadamente seria a votação do Bolsonaro no primeiro turno, Lula aproximadamente 37%, beleza? Agora, o Bolsonaro, se ele quer ir forte, se ele quer realmente ser eleito, ele teria que tirar muita vantagem de voto aqui. Se a gente for pegar o ano de 2014, o Aécio Neves, no segundo turno, quando disputou contra a Dilma Rousseff, que era até que bastante mal avaliada já, do primeiro para o segundo ela já tinha se desgastado bastante. O Aécio Neves conseguiu 57% dos votos no segundo turno. E não foi eleito. Em 2018, o Bolsonaro conseguiu 65% dos votos no segundo turno. Ou seja, isso daqui é uma votação que te deixa competitivo para enfrentar o Lula. Se você tiver uma votação parecida com essa, que eu acho que provavelmente vai ser o caso, se ele tem 49% aqui, tem o Ciro Gomes em terceiro lugar, os outros candidatos estão muito mais próximos do Lula em termos de migração de voto do que o próprio Bolsonaro. A pessoa que está disposta a votar no Bolsonaro, provavelmente ela já está falando agora que ela vota no Bolsonaro. Eu acho muito difícil o Bolsonaro conseguir pessoas que estão declarando voto na Simone Tebet, no Janones e em outros candidatos desse tipo. Talvez o Pablo Marçal seja um pouco diferente, mas também tem pouco voto. Então, a gente consegue ver que de 2014 para 2018 o Bolsonaro conseguiu uma pujança eleitoral muito maior do que tinha antes, o não PT tinha antes, mas ele hoje está muito mais próximo da votação que o Aécio Neves teve do que a votação do que ele teve em 2018, beleza? Agora vamos dar uma olhada mais na parte do estado em si, nas votações para o próprio estado. Você tem lá o Caiado como sendo o principal candidato, que é o candidato à reeleição, e o Bolsonaro, que é o principal candidato, também candidato à reeleição. E daí você vai ver por que, por exemplo, o Caiado, que é do União Brasil, porque, por exemplo, ele não gostaria de ver o Moro candidato. Caciques do União Brasil não queriam o Moro candidato, pelo menos para a presidência da República, porque
Existe uma dinâmica diferente em cada um dos estados e você está colado numa figura como o Moro pode ser uma extrema cagada para você. Talvez isso aqui não fosse tão ruim assim para o Caiado em Goiás, mas com certeza isso daqui seria muito ruim, por exemplo, para o ACM Neto na Bahia. Beleza? Então, voltando aqui, a gente pode ver que o Caiado é extremamente bem avaliado, ele tem 65% de aprovação, bastante alta aprovação que o Caiado tem. Os outros dois candidatos em segundo lugar, segundo e terceiro lugar, também são caras mais à direita, e você vai ver que nenhum desses candidatos, me parece, eu conheço pouco do assunto, se eu estiver equivocado, por favor, me corrijam aí, nenhum desses outros candidatos parecem muito dispostos a abraçar ou rechaçar muito fortemente nenhum dos outros dois candidatos. O pessoal está meio que jogando parado, porque o pessoal que vota no Caiado, vai ter gente que vota no Caiado e vai votar no Bolsonaro, vai ter gente que vai votar no Caiado e vai votar no Lula. E eu acho que nos outros dois candidatos também. O pessoal que é mais mito mesmo, esse estaria que está votando o Major Vitor Hugo, que está, se não me engano, com 7% da intenção de voto. Ou seja, o pessoal mais fanático mesmo pelo mito estaria ganhando aproximadamente 7%, coisa que é bastante baixa. Então eu acho que o bolsonarismo ele é muito menor do que as pessoas imaginam. Muita gente acaba votando no Bolsonaro por fatores 1000. Mas vamos voltar aqui à aprovação do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro aproximadamente com 50% de aprovação, se não me engano, bem abaixo do Caiado, mas aí que está a grande diferença. O Caiado ele tem uma rejeição em termos de pessoas que consideram o governo dele como ruim e péssimo. Ruim e péssimo é uma avaliação ruim mesmo. Menos de 20% das pessoas avaliam mal o Caiado, que convenhamos, é um cara de direita, um cara mais liberal, conservador. Teoricamente, ele está no mesmo nicho eleitoral que o Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro tem... Deixa eu ver aqui minha colinha que eu não quero errar. Tem 38% aproximadamente de pessoas que consideram ele como sendo um cara de ruim e péssimo. Muito ruim para o Bolsonaro isso daqui. Talvez isso explique um pouco dessa questão do 37%. Mas isso aqui seria apenas um recorte parcial, porque antes disso, 2014, não tinha Bolsonaro. E mesmo assim a Dilma Rousseff conseguiu 43% dos votos válidos em Goiás, que hoje é considerado uma terra do mito. O pessoal que hoje é mito votava na Dilma, quando poderia votar no Aécio? Coisa meio estranha isso, né? Então, só para completar, a gente vê que a narrativa é uma coisa muito importante e a maior parte das coisas que a gente está vendo nos estados e na eleição majoritária tem a ver, de uma forma ou de outra, com cálculo político estrito sensu. Ou seja, a pessoa ela faz o cálculo político e ela toma posição de acordo com isso. Você vai ver que os candidatos provavelmente não estão muito dispostos a rechaçar com muita força nem Bolsonaro e nem o Lula. O pessoal está fazendo cálculo político que ficar lá caladinho é o suficiente para você ir para o segundo turno. Você vai conseguir voto de outras formas. Mas isso daí é meio que um balde de água fria naquelas pessoas que acham que o eleitor do Lula é comunista. O eleitor do Lula não é comunista. Puta que pariu. Meu, isso aqui, para de tratar isso, não é verdade. O eleitor do Bolsonaro não é fascista. Isso aqui é coisa de idiota. Se você falar isso, você é um idiota. Se você falar isso, você também é um idiota. Não é verdade isso. E os caras do PT sabem perfeitamente disso. O pessoal do PT sabe, Peter Singer, direita e esquerda no eleitorado brasileiro, que boa parte do voto do Lula é de um pessoal conservador, principalmente nos rincões do país. Então para com essas simplificações grotescas que você vai quebrar a cara. Então para com isso. O pessoal tanto não é comunista, pessoal que vota no Lula, que... Cadê o candidato comunista para o governo do estado? Falta de candidato não deve ter. Não tem. Porque o cara provavelmente é um cara mais senso comum, mais conservador, mas não vê o Lula como sendo comunista. Vê o Lula como sendo um cara do povo, vê o Lula como sendo um cara que é autoritário como sendo uma coisa boa, tá? Não é uma coisa ruim.
para o eleitorado brasileiro. Um cara que vai resolver as coisas de um jeito ou de outro, e o grande problema que o eleitorado brasileiro tem não é com pessoas autoritárias, é com gente que é incompetente. Por isso que a Dilma se ferrou tanto, por isso que o Bolsonaro também está se ferrando bastante. E o Lula não é visto pela maior parte das pessoas como um cara incompetente, beleza? E tinha mais uma última coisa que eu queria comentar aqui com vocês, que era mesmo? Vamos ver. Era o Lula, Bolsonaro, Caiado, narrativa. Tem que tomar cuidado aqui com a narrativa, porque, por exemplo, a gente tem agora o problema novamente do preço da Petrobras, preço do combustível, caramba, 4. A maior parte da população não é estritamente ideológica, não é uma pessoa que acompanha política pra caramba, não acompanha política pra caramba. Então, a narrativa do Bolsonaro atacando a Petrobras, ela é inteligente, entre aspas, para sua própria militância. Agora, se isso daí vai pegar com o eleitorado de uma forma geral, são outros 500, é muito diferente. Isso daqui de supervalorizar a narrativa é que nem aquelas pessoas que supervalorizam dinheiro, supervalorizam propaganda, falam assim, não, se você tiver muito dinheiro você consegue fazer qualquer coisa. Nunca teve um negócio na vida essa pessoa que acha que o dinheiro resolve tudo, não resolve. Esse produto aí para vender só precisa de um marketing bom. Não é bem assim que a coisa funciona. É só ter um produto bom. Também não é assim que as coisas funcionam. Então, o pessoal que fica muito preso em narrativa vai quebrar a cara, porque isso daqui pode não dar certo pro Bolsonaro. Ou seja, parte do eleitorado realmente pode, que já tá com o mito, falar, não, realmente o Bolsonaro é esse cara mesmo e não dá mesmo a Petrobras. Agora, e a outra parte do eleitorado que realmente pode até não gostar da Petrobras, da política de preço da Petrobras, mas será que ela está achando que o Bolsonaro é realmente o mocinho da história? E o que me deixa mais puto no Bolsonaro é que o cara enche a bunda de dinheiro através de dividendo da Petrobras. Pra caramba, cara. Só hoje, se não me engano, 8 bi. Só hoje. E fica posando de bom moço, cara. E isso é um negócio que me tira do sério, beleza? Tinha mais coisa aqui pra falar, mas eu acabei esquecendo. Vou gravar outros vídeos, é isso aí. Comentem embaixo o que vocês acharam. Um abraço, tchau, tchau.